Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar como que eu faço para personalizar o LXDE. Aqui nessa máquina eu estou usando o Fedora XFCE, mas eu tenho uma máquina virtual aqui. Eu vou fazer as coisas rapidinho, mas eu vou deixar os links para tudo que eu estou fazendo lá na descrição do vídeo. Vamos lá que eu vou fazer rapidinho as coisas aqui para não ficar muito longo, certo? Vamos lá então. Aqui eu já deixei a minha colinha, né? Vamos lá abrir o terminal. Aliás, mudar o painel de lugar primeiro. Vocês também acham o Lubuntu feio? Eu acho feio demais. Vamos ver se a gente consegue deixar um pouco mais bonito, né? Vamos lá. Coloquei pra cima porque eu sou acostumado com o painel em cima desde o GNOME 2. Não vou mexer na aparência em nada agora. Agora aqui na parte de baixo eu gosto de colocar uma dock. Detesto procurar as coisas no menu também. Ó, eu demoro para achar o terminal. Eu vou instalar algumas coisinhas aqui que facilitam a vida da gente. Por exemplo, o Synapse, para buscar as coisas pra gente. Aí eu não preciso usar o menu praticamente nunca mais. Eu realmente não gosto de usar o menu. Vamos ver se ele não demora muito porque a internet é lenta. Agora eu vou abrir o Synapse aqui pelo menu. Olha lá, ele abriu. Abriu meio feio ainda porque não tem transparência, mas a gente já vai corrigir isso. Vou configurar ele para iniciar junto com o sistema. Pronto, configurei. Agora eu vou instalar o Plank, que é a dock que eu gosto para colocar os ícones ali embaixo. Vamos lá, agora para abrir o Plank eu posso usar o Synapse, tá vendo? Já fica bem melhor. Temos aqui o Plank. Deixa eu mudar as configurações dele já do jeito que eu gosto. Eu vou deixar transparente, mas ele não vai ficar, tá? Porque não tem compositor de janela ainda. Vou deixar com zoom no ícone, mas ele não tem zoom ainda. Mas daqui a pouco ele vai ter. Agora eu vou instalar o Xcomp Manager, Xcomp MGR. Ele é o compositor de tela que vai deixar a gente ter transparência nas coisas. Ele é bem simples de usar. Para iniciar ele, eu inicio pelo terminal, ou eu aperto Alt F2 aqui e inicio ele. Vocês já vão ver que o Plank vai ficar transparente. Pronto, e vai ter zoom. Agora, estamos bem melhor assim. Agora eu vou adicionar dois PPAs. PPAs são repositórios de terceiros, para quem não sabe. Não tem no repositório oficial. Opa, esqueci, né? Aqui, eu devia ter feito a colinha completa. Eu gosto desse PPA do Nubislab, tem bastante tema bacana lá. Os ícones também, eles têm bastante coisa legal. PPA para os temas e para os ícones. Tem outras formas de instalar, você pode baixar o tema e colocar na pasta, etc. Mas eu gosto desse repositório deles porque está sempre atualizado. Nunca deu problema, já faz tempo que eu uso. Dá um update nos repositórios. Vou fechar essa colinha aqui por enquanto. E aí nós vamos mudar os nossos temas. Falo nossos porque tem o tema do widget e tem também o tema da janela, né? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar esse painel aqui um pouco. Eu não gosto desses nomes nas janelas aqui, eu vou deixar só com ícone. Na barra de tarefas, somente ícones. Agora ficou grandão, mas na hora que a gente reiniciar ele vai ficar melhor.
Vamos lá para os temas então, né? Vou instalar eles aqui. Eu vou instalar o ArcTheme, o ArcIcons. Só, vou trabalhar com esses dois só. Tem os outros mais bonitos, mas não quero deixar o vídeo muito longo. Enquanto isso eu já vou tirando esses ícones da área de trabalho, que eu não gosto deles. Se você gostar, pode tirar, pode fazer o que quiser. A LXDE dá bastante possibilidade pra gente mudar as coisas. Mas Linux é liberdade, né? A gente pode fazer praticamente o que quiser com o sistema. Tá instalando. Vou tirar esse paginador de área de trabalho. Vou tirar esse aqui porque eu uso o teclado para mostrar a área de trabalho, não uso esse ícone aqui. Vou minimizar aqui. Vou mudar o wallpaper. Eu baixei um já, que eu gosto, uso em praticamente tudo. Desculpa, eu tô meio gripado. Aqui eu já vou trocar logo a imagem desse menu por uma que eu vou ver se vai ficar boa. É, ficou boa. Não combinou com o tema, mas eu vou mudar o tema agora. Já vai ficar melhor. Deixa eu abrir aqui o personalizar visual. Viu como é prático usar o Synapse para abrir as coisas? Senão eu teria que vir aqui. Preferências, personalizar visual. Tem gente que acha mais rápido, eu não acho. Temos o tema Arc. Eu gosto do Arc Darker. Tem esse Dark aqui, ó, que fica tudo escurão, para quem gosta é bom. Eu gosto desse Arc Darker. Na borda da janela não tem, o Arc não funciona na borda da janela, mas eu já vou resolver isso daqui a pouco. Por enquanto eu vou deixar esse Scratch aqui. E o tema de ícones eu vou colocar o Arc também. E assim ele já vai mudar bastante. O painel fica meio bugado porque a gente tem que reiniciar ele, mas daqui a pouco a gente resolve isso. Aqui para a borda da janela eu vou colocar o tema no mix, mas o tema no mix ele é laranja e eu tenho essa cor azul quando eu seleciono as coisas, tá vendo? Não combina muito com o laranja, na minha opinião, né? Vamos resolver aqui no mix GTK theme. Eu gosto do no mix para colocar o tema no LXDE. Eu gosto da borda da janela dele. Vou abrir aqui de novo para ele abrir de novo os temas. Ah, vocês viram aqui, ó, já tá transparente aqui, ó, né? Eu não tinha reparado ainda. Ó, o ícone tudo transparente ali, ó. Já tá ficando mais legal. Agora na borda da janela o no mix combina bem com o Arc Darker. Pode ser o no mix dele. Mas olha só, deixa eu te mostrar uma coisa. Combinou e tudo, mas só que olha esse azul e olha esse laranja. Eu gosto de deixar tudo igual. Então eu vou fechar aqui. E lá no meu GitHub eu tenho uns temas, umas configurações que eu uso lá. Fica num repositório chamado Linux Config. Vou deixar o link aí. É o seguinte, eu já coloquei ele aqui nos documentos. Ó, isso aqui. O que eu fiz? Eu peguei a configuração do Numix e mudei as cores, simplesmente. Mudei onde está esse laranjinha aqui, ó, no botão de maximizar. Eu coloquei azul e a borda da janela, tá vendo que tá diferente do fundo do menu aqui, ó. Eu deixei a borda da janela com a mesma cor. Acabei chamando de Numix Blue, não sei porquê, mas o que importa é que ele funcionou. Vamos copiar ele para uma pasta aqui, ó.
na pasta .config, openbox, não, desculpa, não é essa aqui não. Eu não tenho a pasta themes, eu vou criar ela aqui. Themes, dentro de .config. Pode ser lá no USR, share themes também, mas lá tem que ter permissão de root, e eu não quero fazer isso agora. Copiei para lá, vamos ver se ele já aparece lá no personalizar visual. Borda da janela. Não apareceu. Acho que eu vou ter que colocar lá no outro meu. Vou abrir como sudo aqui. Pronto. Agora eu vou abrir nos documentos. Vou copiar essa no Mixblue aqui e vou colocar em /usr /share /themes. E aí instalar no Mixblue. Vamos ver se ele vai pegar agora. Na borda da janela, no Mixblue. Realmente eu tive que ir lá. Aí eu vou aplicar. Vocês vão ver que aqui, ó, tem cores diferentes no título da janela e no menu, né? Ele vai mudar isso aqui agora. Ó, o título da janela ficou com a mesma cor do menu. E quando eu passo o mouse, ó, os botõezinhos ficam azuis. E o menuzinho da janela tá azul. Exatamente o mesmo azul que tá em todos os textos. Quando eu seleciono o texto, por exemplo, fica esse azul. Olha lá, ó, sempre esse azul. Vendo? Tudo combinando, né? Então aqui é isso. Agora, o meu VirtualBox estava dando problema com o Numix, aliás, com o Xcomp Manager. Eu vou tentar reiniciar a sessão aqui para o LX Panel ficar bacaninha lá em cima. Só que de uma outra vez que eu fiz isso, ele bugou. Vamos ver aqui. Ele não bugou, mas eu não coloquei o Xcomp Manager para iniciar junto com a sessão. Mas isso aqui é fácil de fazer. Pronto, Xcomp Manager funcionando. Tá vendo? Ele trocou os ícones aqui. Ele poderia ter trocado esse ícone aqui. Vamos ver se eu acho um outro mais bacana. Aqui eu vou dar um search. Icon theme. Vou ver se eu acho o paper theme de repente. Tem uma porrada de tema. Eu acho que ele não tem o paper nesse repositório, mas eu coloco outro, não tem problema. Tem Faba. O Mocha é legal. Vou colocar o Mocha. Mocha Icon Theme. Nossa, 60 MB não. Desculpa pessoal, que 60 MB vai demorar um pouco aqui. Eu vou colocar para baixar. Depois que eu colocar esse Fab, eu coloco ele para baixar enquanto eu vou fazendo as outras coisas. Instalou. Ícones. Faba. Aplicar. Mas no fim das contas ele não tem ícone para o Synapse. Mas não tem problema, eu vou colocar o Mocha. Tá baixando ali. Enquanto isso eu vou explicar um outro negócio aqui. Essas janelas eu costumo movimentar elas assim, ó. Eu aperto a tecla Windows ou Super para esquerda, para direita, para cima, para baixo. Só que eu gosto de usar também como mosaico e empurrando assim não vai, tá vendo? Tô acostumado com GNOME, XFCE, que a gente
consegue fazer isso com o mouse. Como aqui para fazer isso teria que instalar um monte de coisa, eu faço o seguinte: eu pego um arquivo que eu já configurei há muito tempo e eu uso ele aqui. Está nos meus documentos. Não está nos documentos, está lá naquele Linux config. Aqui eu tenho esse arquivo aqui. Vou abrir com o Leafpad. Aqui, ó, eu já tenho um monte de configuração. O Ubuntu já vem com um monte de configuração, mas eu sobrescrevo tudo. E aí eu vou abrir aqui. Já devia ter deixado, né, aberto. Aí aqui eu vou na pasta. Não precisava ser como sudo não, gente, desculpa. Tô confundindo as coisas aqui. Aqui no config, openbox, tá vendo esse Ubuntu RC? Eu tenho LXDE RC aberto ali, né? Então eu vou abrir esse aqui. Vou apagar tudo que tem nele e colar a configuração que eu gosto, que tá lá no meu GitHub, que eu vou deixar o link, tá? Vou salvar. E aí eu vou reiniciar o openbox. Eu cancelei o download do ícone lá. Eu podia ter feito isso. Acho que ele vai preservar o que? Não. Ah, tá. Beleza, depois eu resolvo isso aqui. Enfim, o que eu tava falando é o seguinte: aquela minha configuração, eu acho que é reconfigure. Não era reconfigure. Essa minha configuração de teclado eu gosto bastante. Aqui. Tá vendo, ó? Windows 7, Windows 8, Windows 9, Windows 0. Se eu der Windows W, ele centraliza e deixa na metade do tamanho da tela, na horizontal e na vertical. Se eu der Windows A, ele maximiza e esconde o título lá em cima. Gosto bastante disso. Aí eu dou Windows A de novo, ele diminui de novo. Se eu maximizar normalmente, o título da janela fica aqui, ó. Eu acho que fica muito espaço desperdiçado. Então eu escondo o título com Windows A. Ó, aperto uma vez para centralizar, uma vez para esconder. E eu gosto de trabalhar assim. Deixa eu pegar aqui o Firefox, por exemplo. O Firefox ficou bonito com esse tema. Aqui está o meu repositório com algumas configurações do Linux que eu tenho. Só que eu gosto do Firefox assim, mas eu prefiro ele assim, ó, sem o título. Pode ser bobeira minha. E ainda tem uma outra bobeira minha, que é o seguinte, ó. Eu chego aqui na aparência e mando ele colocar cor sólida. Só que aí eu tiro a opacidade e deixo... Aliás, eu coloco a opacidade, né? E coloco a cor da mesma cor disso aqui. Aí assim ele fica da mesma cor. Pode ser bobeira, mas eu gosto bastante desse jeito aqui. E tem a fonte também. Eu já tava lá, né? Aqui, cor personalizada. Vou colocar aqui a cor. Deve ser branco, mas eu vou copiar a cor desse ícone aqui. Aí ele vai mudar só depois, né, que eu reiniciar. E assim eu acho que terminei a configuração.
temos o Plank aqui. Faltou resolver aquele problema do Mocha, né? Eu não lembro direito como que mexe no Ubuntu, pessoal, tá? Tá, beleza. Eu vou deixar assim mesmo. Vou reiniciar a sessão. Eu não vou colocar o Plank e o Xcomp Manager para iniciar junto, porque ele tá dando problema por causa do meu VirtualBox, tá com um probleminha ali. Ah, vou trocar o tema disso aqui também. Tá lá. Eu posso reiniciar a máquina para poder trocar esse ícone aqui. Aí ele vai zerar aquele problema lá, eu acho. Eu vou colocar um espaçador porque aqui o ícone ficou muito perto do menu, certo? Configurações do painel, mini aplicativos, adicionar espaçador. Adiciono um espaçador, eu vou subir ele aqui, ó. Opa, subi muito. Deixei ele depois do menu, aí eu vou configurar ele. E aqui a gente pode dar o tamanho dele, ó. Deixar ele longinho assim. Aí fica mais bacana. Então vocês estão vendo, pessoal, ficou... Pra mim ficou bem bacana isso aqui. Olha lá o relógio. Dá pra mudar várias coisas nesse relógio também. Dá pra deixar ele com... Deixa eu ver aqui, com... hora, minuto e segundo. Acho que é assim. Dá pra colocar... Deixa eu ver a dica como que é aqui. Quarta, né? Então esse barra A provavelmente é o quarta. Eu vou colocar o X também. Vou colocar a fonte em negrito. Olha lá, ó. Fonte em negrito não precisa. Tá vendo, ó? Ficou muito exagerado assim. Eu vou deixar só a hora mesmo, mas só pra mostrar que a gente pode fazer o que quiser ali, né? Ó, fonte em negrito, sem negrito. Vou tirar os segundos também. Basicamente eu vou deixar do jeito que tava, né? Então é melhor colocar só o R aqui mesmo. Olha lá. Só o R e aí fechou. Ó, faltou iniciar o Xcomp Manager, né? Xcomp MGR. Que aí fica muito melhor, né? E aí eu ponho o Plank aqui. E aí o que eu vou fazer aqui? Ó, tá vendo? Esse tema de ícones é muito fraquinho. Tem um outro terminal que eu gosto aqui. Ele vai dar aquele problema de trava de novo? Não. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Já vou instalar o... vou instalar o Tilix sozinho, depois eu instalo aquele outro. Abrir algumas coisas aqui. Abre o Word. Genumeric. Só pra deixar os ícones aqui, pra deixar maiorzinho um pouco o negócio aqui, ó. Fica mais legal. Pra mostrar uma outra coisa pra vocês. Dá pra gente fazer umas coisas bem bacanas aqui. Dá pra gente, por exemplo, colocar um tema GTK aqui, ó. Ele fica com o tema combinando com o nosso tema de janelas e tudo mais. Ah, deixa eu colocar lá o Mocha. Aê, já tá instalado. Eu tava tentando forçar ele lá e ele tava instalando no background. Então vamos pegar esse tema de ícones. Moba. É Mocha, que Moba é Faba. É, tá certo, confundi. Ó, que bonitão que ele é. Aqui, ó, tem ícone pra tudo. E deixa eu reiniciar aqui a sessão. É, eu esqueci desse aqui, né? Não tem problema, a gente faz isso agora.
Ó, Synapse com um ícone mais bacana. Nossa, esses ícones aqui ficaram muito mais bonitos agora. Aqui a geometria dele eu vou colocar, eu gosto de usar 32, porque eu gosto de painel grande. Por isso que eu diminuo, acabo economizando espaço na janela, conforme eu falei para vocês. Então vamos lá, Xcomp. Desculpem ele não estar iniciando junto com o sistema, mas expliquei, né, que é por causa do VirtualBox. Ele dá um erro aqui que eu não consigo recuperar depois. Tá, aí agora, ó, vou fazer assim. Vou deixar o comportamento dele já tá com ocultação inteligente. Vou tirar o zoom e vou deixar ele à esquerda. Aí, ó. Já fica com outra cara o nosso sistema, né? Pode não ser a cara que você mais gosta, mas parece com aqueles sistemas que usam dock lateral aqui, né? Ó, vou dar um print aqui. Não tem o screenshot aqui, mas beleza. Vou voltar à configuração que estava. Preferências. Eu gosto mais dele transparente aqui, com o zoom. Ó, fica bacana também, ó. Só que eu gosto dele lá embaixo. E com isso, agora eu acho que fechou. Lá, ó. Aqui eu abro o AbiWord, deixo ele do outro lado. Vou abrir aqui o... Dá pra trocar esse PCMim pelo Nemo, que eu gosto mais também. Aí se eu quiser deixar ele só aqui em cima, por exemplo, Windows 8, conforme eu configurei, né? Windows 7. Aí eu abro aqui o Tilix. Gosto muito desse terminal. Ele não tem a configuração ainda, por isso que ele está reclamando. Tem. Aí aqui. Aqui eu uso ele totalmente diferente, por isso que eu não estou achando os negócios da cor. Solarize Dark. Aqui no global, aparência, estilo de janela, ocultar tudo. Estilo do título nada, variante do tema claro mesmo. Nome de seção padrão Leandro. Beleza. Aí aqui eu vou iniciar ele de novo. Aí, ó, eu gosto dele assim. Esse terminal é o que eu mais gosto de usar. Se eu vier aqui, ó, ele não deve ter o Vim ainda. Beleza, eu vou no Nano mesmo. Nano.bashrc, se eu não me engano, é. Aí aqui eu vou no Force Colors, yes. Vou descomentar aqui essa linha. Como que salva mesmo? Ctrl O, mesmo nome. Ctrl X para sair, Ctrl D para sair. Vocês viram que eu gosto de usar bastante teclado, né? Bom, ele não colocou a cor, mas tudo bem, é porque eu estou usando o tema solarizado. Mas ó, aí ele ocupa esse outro cantinho aqui. Aí eu posso pegar outro programa qualquer aqui, ó. Esse aqui. E coloco no cantinho de baixo. Não, consigo usar aqui de boa. Aí se tiver ruim aqui, eu aperto F11, uso em tela cheia. Ó, esse terminal aqui é muito bacana. Olha lá. Divide aqui, divide do outro lado aqui, ó. Aí com pouquinhas teclas você, ó, muda o tamanho. Ah, a tecla não está configurada ainda, mas beleza, a gente configura aqui assim, ó. É tudo rapidinho para usar. Olha lá, ele redimensiona para ficar assim. Mas enfim, não é sempre que eu uso um monte de janela junto assim, não. É que é fácil apertar Alt Tab, né, para mudar. Ctrl D, Ctrl D. Olha lá, ó. Gosto de usar assim. Aí, aqui, beleza. Terminei a configuração. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiser comentar alguma coisa, pode comentar aí. Se precisar de alguma informação.
Olha lá, tudo azulzinho, combinando. Eu gosto de usar o sistema assim. Barra em cima, dock embaixo, tema escuro, mas misturando com tema claro, né? Não aquela escuridão total, né? Bom, eu gosto de usar teclado para fazer as coisas também, não só o mouse. Ó, para economizar tela, eu mando ele... Ah não, esse aqui não é o Nemo. Tô confundindo. O Nemo dá para tirar o menu e acessar o menu apertando o Alt, igual no Firefox. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu achei que ficou bacaninha. Tem aquele Neofet, deixa eu ver se tem aqui. Se não tiver, vai de ScreenFet mesmo. Abaixou já, ó. Beleza. Neofet. Aí. Beleza, pessoal? Tranquilo? Se tiverem alguma dúvida, deixa comentário aí ou me manda um e-mail, que eu vou deixar o e-mail aí também. Vou deixar o link para tudo, certo? Muito obrigado, um abraço e até mais.